Jesus, me ajuda a pregar, Jesus. Que esses irmãos estão desanimados. É sempre um privilégio subir ao altar, né, para falar sobre o nosso Pai. O amor de Deus, ele é tão grande por nós. E se nós estamos aqui é porque grandes coisas o Senhor tem realizado na nossa vida, né? Então é um privilégio muito grande estar no altar e poder assim compartilhar sobre essa palavra, que é a palavra de vida, que é a palavra de Deus para a nossa vida, né? E Deus, assim, há um tempo atrás, há uns meses, bem no iniciozinho do ano de 2022, Deus começou a falar comigo sobre o Salmo 23. Quem é que conhece o Salmo 23 de cor? De trás para frente, de frente para trás, né? E Deus começou a falar sobre o Salmo 23 comigo. E eu comecei a ler sobre esse salmo. E compartilhei até com intercessão algumas coisas que Deus tinha ministrado no meu coração. Só que eu não sabia que, passado alguns meses de quando Deus falou comigo sobre o Salmo 23, para que eu meditasse nesse salmo, eu iria viver esse salmo. E o que acontece? Você somente saber, conhecer esse salmo. Tem pessoas que botam esse salmo, o primeiro versículo, nos carros. A Bíblia fica aberta dentro da sua casa. Você pode ler, você pode fazer. Mas se você não conhecer o pastor desse salmo, essa palavra não te faz efeito. Amém, irmãos? Ela não te faz efeito. Ela é simplesmente uma palavra, mas ela não te causa um efeito de mudança na sua vida. E eu comecei a ler esse salmo, a meditar, a estudar esse salmo, e eu comecei a viver esse salmo. E eu comecei a perceber que eu precisava conhecer a cada dia mais o pastor desse salmo. Porque eu estava vivendo um momento onde o Senhor é o meu pastor, né? E eu comecei a estudar e Deus começou a ministrar no meu coração. E eu descobri uma coisa: quando nós conhecemos esse pastor, tudo na nossa vida muda. Toda circunstância contrária na nossa vida, ela muda. Porque você sabe quem ele é para você. Você sabe que na sua vida existe um pastor que cuida de você, né? Então, a palavra, no primeiro versículo, né, no Salmo 23, no versículo 1, ele fala assim: o Senhor é. Então, quando ele fala o Senhor é, ele não falou o Senhor foi, ou o Senhor era, ou o Senhor vai ser. Ele fala no presente: o Senhor é o seu pastor, né? E nada vai te faltar. Ele é na primeira pessoa que ele fala isso. Então, o que acontece? Isso diz sobre o seu presente. O presente em que nós vivemos. Nós precisamos entender que o Senhor é o nosso pastor. Os dias são maus. Existem muitas circunstâncias em que a gente tem vivido, coisas inesperadas que às vezes acontecem na sua vida e que você fala: meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Por quê? Muitas vezes é para que a gente aprenda a depender de Deus. E aqui te fala uma pessoa que sempre gostou de dar um jeitinho nas coisas para ajudar Deus, sabe? Assim, para ser mais rápido. Tipo assim, Deus fala assim: vamos nesse caminho, filha. Eu falo: não, Deus, vamos fazer um atalho, que aí vai mais rápido, né? Só eu sou assim, gente? Sou eu que ajudo Deus? Claro que não, né, gente? Todo mundo dá uma ajudinha, né? Não, vou fazer assim, vou falar com fulano. E Deus fala assim: permaneça no Senhor o seu pastor. Você depende somente dele. Irmãos, e o dia que eu descobri isso na minha vida, depois que Deus começou a trabalhar na minha vida, que eu descobri isso, para mim foi libertador.
Libertador. Porque quando você descobre que você tem uma pessoa, que você tem um pai e que você pode descansar nele, é uma coisa maravilhosa. Se tem uma pessoa que entrou a paternidade na vida dela como uma coisa assim, é a Rebeca. Rebeca é uma filha que ela, tipo assim, cheguei, a paternidade é minha, não importa que eu sou casada, que eu vou ser mãe, não estou nem aí. O pai é meu. Então, ela chega lá em casa, o que tem é dela, e ela, mãe, não tem nada. Não, mas isso aqui é do João. Não. Quem comprou? Meu pai, então é meu também. Que meu pai também é meu pai, então eu vou. Falei, ai, Jesus. Então, o Beto sempre fala, Adriana, se tem uma pessoa que entendeu a paternidade, Rebeca, essa pessoa. Porque ela vive a paternidade o tempo todo. Então, o salmista, quando ele escreveu isso, no versículo 1, ele fala sobre essa dependência de Deus, sobre a gente entender que o Senhor é o nosso pastor. E a gente lembra de um personagem na Bíblia que também, quando Deus chamou ele para uma missão, né, para libertar um povo, ele falou assim, meu Deus, mas como é que vai ser isso? Não sei falar, não consigo falar. Como é que vai ser isso? Quando eu estiver diante dos reis, como vai ser isso, né? E essa pessoa foi Moisés. Moisés, em Êxodo 3, 13 e 14, Moisés fala assim, Êxodo 3, 13. Então Moisés disse a Deus, eis que quando vieram os filhos de Israel, ele lhe disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o nome dele? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou. Então, Deus, ele enviou Moisés para aquela missão, e ele disse, Moisés, você vai dizer que o eu sou te enviou. Então, ele diz para mim, Adriana, você vai dizer para essa circunstância, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada vai te faltar. O Senhor vai dizer para você, Sueli, o Senhor é o seu pastor. E nada vai te faltar, entendeu? Ele diz para a gente que ele é. E nós precisamos acreditar e pegar essa palavra como uma verdade na nossa vida. Eu lá em casa eu falo muito com meu esposo. É muito fácil às vezes a gente subir no altar e pregar. Mas eu tenho um temor e tremor quando subo nesse lugar. Porque a gente tem que pregar o que a gente vive. Eu tenho que pregar o que eu vivo. E muitas vezes nós estamos aqui, como diz a minha irmã Beth, ela diz assim, meu Deus, para que foi falar isso? Agora está vivendo, viu? Foi lá pregar. Eu falo, irmã, a gente tem que passar aprovado. Porque quando a gente prega muitas vezes aqui, essa palavra primeiro ela é para mim. Primeiro ela é ministrada no meu coração. Deus ministrou ela no meu coração. Mas eu creio que aqui nessa noite tem pessoas que precisam ouvir essa palavra para que ela se torne vida na sua vida. Para que você entenda que o Senhor, Ele é o seu pastor e que nada vai te faltar. Deixa eu olhar aqui minha cola. Você às vezes deve se perguntar assim, às vezes a gente até se pergunta no meio de uma circunstância difícil e fala assim, ai meu Deus, quando Deus vai ser o meu pastor? Né? Porque, até agora ele não está sendo, né? Porque estou nessa circunstância difícil. A palavra diz que ele é o meu pastor, mas eu estou na circunstância difícil. Então, quando que ele vai ser o seu pastor? Deus, ele é o seu pastor hoje. Deus, ele é o seu pastor hoje. Hoje na sua vida, você que está vivendo circunstância ou que não está, Deus, ele é o seu pastor e é hoje. Hoje é o dia. Hoje é chegada a hora, né? E quando nós vivemos momentos difíceis, nós ficamos perguntando, né? Assim, poxa, por que, né? Por que eu?
por que acontecem essas coisas comigo? Eu sou tão bonzinho, né? Podia ter sido com fulano que é ruim, né? Ou sei lá, com alguém. Pô, mas eu estou aqui na igreja, sabe? Eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu faço tanta coisa. Por que está acontecendo isso com a minha vida? Por que eu estou vivendo isso hoje? Só que a gente muitas vezes não sabe nem do que a gente fala. E Deus muitas vezes nos faz assim, passar por algumas circunstâncias. Deus não te leva a circunstâncias ruins, mas Ele, na circunstância, Deus Ele te tira um aprendizado. Nós precisamos aprender e agradecer a Deus, às vezes, por passar por momentos difíceis. Que nos momentos difíceis da nossa vida é quando nós crescemos. Por quê? Porque quando você está com dinheiro no bolso, quando você está com a sua família, ok, está tudo bem na sua casa, você passa quantas horas no quarto orando? Ou você vai para o shopping, ou você viaja. O que você faz? Ou você vai para o WhatsApp. Mas começa o calo a apertar para você ver. O quarto já fica interditado, porque a pessoa não pode nem entrar, porque... Pô, mas está lá de novo, meu Deus do céu, mas o fulano vai sair do quarto. Não, gente, eu tenho que entrar lá para arrumar. E está lá o fulano no quarto, e está lá o fulano no quarto. Por quê? Porque muitas vezes as circunstâncias difíceis, ela te leva para perto de Deus. Você começa a entender que a sua dependência vem do Senhor. Nós temos, às vezes, a gente pensa que, tipo assim, eu trabalho, o dinheiro é meu, ou eu faço isso. Você não faz nada. Eu falo sempre para o meu filho, que é casado, eu falo, meu filho, aonde você for, o nível mais alto que você chegar financeiramente, você nunca atribua isso a você em primeiro lugar. Sempre atribua a Ele. Porque se o Senhor não for na sua vida, você não caminha para lugar nenhum. Não é a sua inteligência, não é a sua força de vontade, não é o seu caminhar, mas o direcionamento de Deus na sua vida é que te leva a lugares altos. É que te leva a ser quem você é. Nunca se esqueça do que Deus é na sua vida. Nunca dê isso ao atributo de que você é merecedor. Ou que o mérito é meu. Dá a glória primeiro para Deus. Sabe por quê? Porque a gente tem essa mania de achar que a gente fez, que a gente é, que a gente não é, gente. Sem Ele, a gente não é nada. Se Deus não estiver conosco, não dá vontade nem de levantar da cadeira, porque a gente não tem força. Porque o Senhor, Ele é na nossa vida o nosso pastor, né? Humanamente falando, você não tem ninguém que te supra em sentimentos na sua vida, como de amor, um sentimento de conquista, um sentimento de paternidade, um sentimento de vitória. Você não tem ninguém que te supra, só Deus te supre. A paternidade, o amor, a amizade. Tem hora que você olha e fala assim, meu Deus, eu estou sozinha, eu não tenho ninguém. Mas você tem. O pastor está com você. Ele sempre está com você. E Ele te supre em tudo. Só que às vezes nós sentimos falta de algum sentimento, sentimos falta de alguma coisa, do amor, ou do companheirismo. E ao invés de a gente buscar isso no nosso pastor, a gente projeta isso em pessoas, projeta isso lá no Facebook, projeta isso lá no Instagram, querendo que as pessoas te deem curtida, querendo que as pessoas falem alguma coisa, querendo que ali você receba a palavra que você não vai receber. Você não vai receber. Porque não existe humanamente ninguém que te ame mais do que o nosso Deus. Não existe. E Ele amou tanto, 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 que Ele se entregou. O amor, Ele nos amou. Porque Ele é o próprio amor.
E nós precisamos estar nos encharcando desse amor, para poder sermos Jesus andando sobre essa terra, para amar as pessoas, para mostrar para elas que existe um pastor e ele é suficiente para ela, né? E a gente começa a entender que quando a gente está Manuela está ali no ventre da Rebeca, né? Até descobrir que era Manuela, teve uns dias, não sabia se era Manuela, quem é que era, né? Então ficar naquele incógnita, quem será, né? E hoje em dia, agora, as coisas estão tão evoluídas que com pouquíssimo tempo, antigamente, o João Pedro foi o meu último filho, eu descobri com 7 meses que ele era um menino, mas agora está muito rápido. Enquanto você não descobre quem está na sua barriga, você não chama ele pelo nome, não faz nada, ele está ali, você não sabe quem ele é. Mas desde que você foi tecido no ventre da sua mãe, Deus já te chamava pelo nome. Você tem um nome. Você tem um nome dado por Deus. E Ele te chama pelo nome. Sabe por que Ele te chama pelo nome? Porque Deus, Ele é apaixonado por nós. Deus, Ele tem, sabe, Ele olha para a gente como filhos e Ele fala assim, Ele nunca vai esquecer o teu nome, Ele nunca vai chamar a Dona Maria de Bete, nunca, porque Ele conhece a Dona Maria, Ele conhece o coração dela, Ele sabe quem ela é, Ele sabe toda a sua trajetória, sua caminhada, Ele sabe de tudo, então Ele sempre vai te chamar pelo nome. Às vezes a gente não sabe o nome da pessoa e fala, querida, meu Deus, mas que abençoada, não sei quem, porque a gente não sabe o nome, esquece o nome, ou na hora o nome não vem, mas nunca Deus vai te chamar assim, Ele sempre vai te chamar pelo nome. Shaisa, vem aqui. Rebeca, vem aqui. Luiz, vem aqui. Por quê? Porque Ele conhece o seu nome. Gente, é muito satisfatório. E é diferente quando a pessoa te chama pelo nome. É diferente. A pessoa te olha no olho, ela te chama pelo nome, tu fala, meu Deus, essa pessoa me conhece. Porque ela me chamou pelo nome. Ela me conhece, ela me chamou pelo nome. Jesus, Ele te conhece, por isso Ele te chama pelo nome. Em João 10, 2 e 3, ele fala sobre isso, sobre o nome, né? Sobre chamar pelo nome. Ele diz assim, ó. Aquele, porém, que entra pela porta e é pastor das ovelhas, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Quer dizer, ele chama pelo nome. Isso é algo fantástico, que Deus, Ele nos conhece. Ele nos conhece e nos chama pelo nome, né? Peraí, minha cola aqui, gente. Desculpa aí. Ainda vou ser chique para ser igual o Júnior, falar no negocinho, pastor, mas está difícil. Aí a gente continua lendo o texto, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando a gente lê nada me faltará, a gente fica assim. Mas o que é esse nada me faltará? O que significa nada me faltará? Nada vai me faltar. Aí você fala assim, Adriana, o que não vai me faltar? Não vai te faltar o descanso. O descanso. Aqui, o pastor, ele fala assim, ó, deitar-me faz em pastos verdejantes. Imagina o descanso de Deus para a sua vida. Você imagina você ser convidada para viajar com tudo pago, né? Ô, glória! Para viajar com tudo pago, para um lugar onde eu falo, você vai passar um final de semana descansando. Precisa falar 2 vezes, a gente já está com a mala arrumada. E vamos, né, Eunice? Quem trabalha tanto, né? Quer um descanso, né? Jesus, ajuda. A gente chega lá e a gente bota nossa roupinha lá, bota nossa roupinha de praia, vamos para a praia, e chega, a comida está arrumada, a cama está arrumada, e aquela beleza, e tu vai e volta, tu está naquele descanso. Mas existem pessoas que mesmo nesse lugar, elas não descansam. Elas não descansam.
E ela acha um troço para fazer. Ai, meu Deus, mas aqui esse banheiro não está muito limpo. Ai, esse lençol, será que está limpo mesmo? A pessoa, ela não aproveita do descanso e fica ali igual Marta, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E o descanso, quando Deus fala aqui no Salmo 23, o descanso não é uma opção. Deus fala, vai descansar, vai. Ele manda você descansar. Aí você fica, ai meu Deus, mas será? Se eu for descansar, isso vai dar certo? Esse mais nos mata. Aí Deus fala assim, vai descansar, pastos verdejantes, cama bonita, macia, vai descansar, deita e vai dormir. E você está ali, aí perde a noite de sono, porque você está querendo fazer as coisas do seu jeito. Dá o seu jeitinho daqui, dá o seu jeitinho dali, e Deus está lá, vai descansar. Enquanto você não descansa, eu não posso trabalhar. Enquanto você dorme, eu trabalho por você. Eu vou trabalhar em seu favor, então descansa, minha filha. E existe uma pessoa que não descansava. Essa pessoa sou eu. Acho que só eu não, né, gente? Só eu? Não, né? Perdi a noite de sono? Ficava maquinando tudo aqui? Não. E quando eu aprendi, no meio dessa circunstância, a descansar, eu chegava na cama e falava assim, Deus, eu vou deitar, eu vou dormir, porque enquanto eu durmo, o Senhor trabalha em meu favor. O Senhor faz tudo aquilo que eu não sei como fazer, que eu não sei o que fazer. E ia para lá e ficava descansando. Ou então eu começava a orar em línguas e deixava Deus trabalhar. Deixava Deus construindo algo dentro de mim que eu precisava me libertar de mim mesmo. Eu estava gritando, Adriana se liberta da Adriana, Adriana se liberta da Adriana. E ali a gente fica ali orando em línguas, descansando, dormindo. Enquanto nós estamos fazendo isso, Deus está trabalhando. Agora é fácil? Para quem é sanguíneo, é fácil? Para quem não sabe, não pode nem comer em paz, que a pobre da menina disse ali, que todo mundo perturba, é fácil. Mas nós precisamos fazer o quê? Aprender. E como que a gente vai aprender? Praticando. Descansando. Hoje você vai descansar com a tua alma gritando, isso não vai dar certo, amanhã você vai acordar, a sua conta está no vermelho, você não vai conseguir pagar suas contas, e você está, Jesus, eu quero descansar, ai meu Deus, me liberta de mim, Senhor, me liberta, alma, fica quieta no seu lugar, vai para o seu lugar não é, e começa a orar em línguas, para a alma se aquietar, mas a alma grita, vai orar em línguas? Mas e aquele problema lá que você tem que resolver? Não, mas o meu pai está mandando eu ir para cá, tu está mandando eu ir para lá, para onde que eu vou? Se você der vazão para a sua alma, tu vai para lá. Tu vai resolver o problema. Aí depois, lá na frente, Deus fala, não mandei tu fazer isso? Eu mandei tu tomar essa atitude? Não. Então, a gente tem que descansar em pastos verdejantes, né? E no versículo 3, o pastor, ele nos dá descanso, ele nos dá descanso e ele nos dá direção, né? Porque primeiro ele faz assim, guia-me mansamente às águas tranquilas. Águas tranquilas é um passo de cada vez. Você vai sendo guiado às águas tranquilas. Você vai ali com Jesus e Jesus vai ministrando no seu coração e você vai sendo guiado. Ele te guia às águas tranquilas. Você precisa aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo te guia, ele te guia a toda a verdade de Deus para a sua vida. Ele te guia. Eu tiro isso como experiência própria, porque a gente às vezes assim é muito sanguíneo, quer fazer as coisas do nosso jeito. E meu filho estava passando uma situação na casa dele, em que a minha nora estava tendo vários sonhos e várias coisas ruins, e não sei o que, e eu falei, Senhor, o que eu faço? Vou toda semana para a casa do meu filho, passo um dia lá. O primeiro dia que eu fui, falei, Senhor, Deus falou, jejua, vai, entra naquela casa e vai. Mas no primeiro dia que eu fui, irmãos,
confesso para vocês, devido aos sonhos, as coisas aradas toda lá braba que estava, eu falei, Jesus, eu vou falar uma coisa contigo. Falei, só em pensamento, né? Para o diabo não ouvir, né? Agora pode ouvir, que já que passou. Aí eu falei, Jesus, estou um pouco de medo, né? Sei lá o que eu vou encontrar lá quando eu começar a orar. Troço estranho. Aí minha nora saiu, peguei meu neto, botei no colo, falei, Vicente. E eu falo para o Vicente, que minha nora teve um sonho com o Vicente quando ele estava na barriga. Ela falou, minha sogra, eu tive um sonho muito estranho com o Vicente. Eu falei, estranho? Ela falou, o Vicente botava a mãozinha na minha barriga e a mãozinha dele pegava fogo. Eu via o desenho da mão dele em forma de um fogo. E quando eu botava a mão na barriga, eu queimava a mão. Falei, mão de intercessor igual a vovó, filho. Tu vai ser intercessor e vai ser dos reteté que vai rodar, filho. Então eu falo para o Vicente, Vicente, vamos orar. E eu estava falando até com o pastor Luiz, falei, engraçado, que ele tem 3 meses, está fazendo 4 amanhã. Quando eu começo a orar, ele chora, cantarabaraba, e ele olha para minha cara e começa a rir. Ele está entendendo o que eu estou falando, irmão. Ele veio do céu há pouco tempo, ele está entendendo. E eu estou isso aí, filho, levanta a sua mão, na sua mão tem fogo e vai. E começa a orar, e eu vou orando. No primeiro dia foi difícil, irmãos, para romper aquele negócio. Falei, beleza, Jesus, vou desistir não. Vou de novo, semana que vem, de jejum de novo. Minha sogra, vão tomar café? Não, filha, não pode tomar não, estou no propósito. De jejum de novo, falei, amém. Aí sai ela, porque quando eu vou para lá, ela vai fazer as coisas que ela tem que fazer, né? Eu fico orando para ela ir embora, vai com Deus, deixa eu aqui com meu neto. Aí ela vai para resolver as coisas, toda faceira para resolver as coisas. Pega o Vicente no colo. Vicente, vamos clamar nessa casa e vamos orar. Irmãos, vou te dizer uma coisa, o troço rompeu de uma maneira, fez bah! Eu falei, glória, Satanás, você perdeu. O meu filho, a minha nora e o meu neto pertencem a Jesus. E tu está mais ferrado ainda, porque a minha nora gerou um intercessor. E esse menino vai fazer a diferença nessa casa. Porque ele, quando começar a falar, ele vai falar das coisas que o Senhor tem ministrado. Ele vai converter essa mãe, esse pai, porque o Senhor é fiel. E toda vez que eu falo com ele, eu falo pro meu filho, estava aqui orando em línguas aqui, teu filho entende tudo, hein? Ele é mesmo, eu falei, entende? Quando tu tiver com algum problema, bota a mão dele na sua cabeça e começa a falar, Vicente, ora por mim, porque o Vicente vai orar por você. Ele é mesmo, eu falei, esse aí sabe o que ele está fazendo. Então, quer dizer, as circunstâncias da nossa vida, nós precisamos saber quem nós somos, quem Ele é para nós. Nós precisamos entender que nós precisamos descansar. Nós precisamos entender que a gente tem que deixar refrigera a minha alma. Entende sobre refrigério aquele que tem muito calor. Eu, Júnior, Kelly, Deus, é um calor. É um calor. A gente chega da rua, quando vem no ventinho, gente, não vem o refrigério. Vem o refrigério para a alma, assim, ó. Ai, Jesus, vou ficar aqui. Então, quer dizer, o refrigério para a alma, ele faz algo bom dentro de nós. Ele faz algo bom dentro de nós. E temos também no time, Tiago também. Tiago, banho frio. Nunca vi. Todo menino toma banho frio, 5 horas da manhã, será que o menino está tomando banho frio? Então, quer dizer, nós sabemos, né, gente, o que é o refrigério. Os friorentos que nos desculpem, né? Mas a gente gosta de um negócio bem possante, né? Então, vamos refrigerar a nossa alma. Andar em passos. E ele vai continuar falando sobre a proteção de Deus, né? Ele fala sobre a proteção. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, né? Ele vai falar sobre a proteção dele. E ele vai continuar falando que não vai faltar a bênção, né? Mas só que ele vai falar também que nós vamos andar, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. E estava tão bom até agora. Mas tem um vale? Tem. Tem vale, irmãos. Hoje, se a gente parar para perguntar aqui, os irmãos, cada um está num vale diferente, mas tem vale. Tem vale. Vou te enganar, não. Mas Jesus nunca nos enganou, né? Ele sempre disse que no mundo nós teríamos aflições, não é? Mas tem de o quê? Bom ânimo. Então, muitas pessoas diante desse vale, as pessoas desistem. Ficam tristes,
ficam cansadas e vão desistindo. Só que a pessoa que desiste no vale, o vale ele é um lugar de passagem. Ele não é um lugar de você armar tenda e de você morar. Ele é um lugar de passagem. Você passa pelo vale, passou. Foi difícil, mas você passou. Agora tem gente que arma a tenda, né? Arma a tenda no vale, deixa lá e começa, ninguém me ama, ninguém me quer, Jesus me esqueceu, Jesus só ama fulano, para mim ele não olha, e não sei o quê, e ali vai alimentando aquela tristeza, vai alimentando aquela angústia, e muitos vão ficando pelo caminho, devido a não ter o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Né? Se o Senhor ele é o meu pastor, o vale para mim é uma passagem. É uma passagem. Para quê? Mas por que eu tenho que passar no vale, irmãos? Você tem que passar no vale porque às vezes você está passando no vale de uma enfermidade e Deus te cura. E lá na frente Deus vai te usar para curar. Lá na frente uma pessoa vai chegar para você e falar, poxa, mas eu tenho... Ih, filho, você tem, poxa, o mesmo Deus que me te curou, Ele vai te curar também. Porque eu tinha e Ele me curou. Uma família destruída. Mas Deus restaura. Ih, está destruída a sua família, desiste dela não. Traz ela para a igreja, vamos orar, e Deus vai restaurar aquela família. Isso, muitas vezes, o vale, ele nos ensina a chegar mais perto de Deus, a ir além, né? Deixa eu ver onde eu estou agora. E tem uma coisa que se diz, né, que ele vai dizendo aqui, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, né? Então, vamos ver aqui, ó. O vale, ele não é o fim, ele é o fim. Deus ele transforma o vale de maldição em bênção. Ele é poderoso para transformar aquilo de ruim na nossa vida em bênção. Ele reverte em bênção, né? Então Deus vai falando aqui que o meu cálice, né? Deus fala que Ele vai ungir a nossa cabeça com óleo. O que significa o óleo? O óleo significa a unção de Deus na nossa vida. Ele vai nos ungir com seu óleo. E nós vamos ser ungidos pelo óleo. E vai ser algo tão transformador que o nosso cálice, ele vai transbordar. Como assim transbordar? As pessoas que estão ao seu lado, os seus parentes, os seus filhos, a sua igreja, ela vai receber esse transbordar do Senhor na sua vida. Ele vai receber a transformação de Deus na sua vida. Existem coisas que a gente às vezes está sentado e uma pessoa é curada e a gente nem sabe que ela foi curada, mas só de estar sentado do seu lado transbordou e trouxe cura para aquela pessoa, né? Então nós precisamos entender sobre isso. E ele continua que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, né? Então Deus, ele nos promete que vai ter vale, mas vai ter bênção, né? E Ele nos promete estar conosco todos os dias da nossa vida, né? Ele diz que vai estar conosco todos os dias da nossa vida. E eu te pergunto nessa noite, o que você tem prometido para Deus? Você prometeu para Ele que você vai estar com Ele todos os dias? Ou você só quer o pastor para ter bênção? Porque Ele fala aqui, ó, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você é comprometido com o Senhor? Ou qualquer coisa na sua vida te tira desse caminho? Qualquer situação difícil na sua vida te tira do caminho. Qualquer palavra que você ouve, de repente, te tira desse caminho. E você acha que não vale a pena, você acha que não... não vale a pena não. Não vale a pena ser crente. Não vale a pena se sacrificar, não. A gente fica se sacrificando, mas não vale a pena.
nós temos um pastor. Mas não se engane, não deixe o rebanho. Quando nós estamos sozinhos, nós somos alvo muito fácil. Fácil de tudo. Fácil do pecado, fácil da morte, fácil do desviar. Nós precisamos não deixar o rebanho. O rebanho é o quê? Congregar, estarmos juntos, né? Temos assim, como o Júnior pregou aqui sobre o amor, né? A gente tem visto que o amor, ele transforma a nossa vida. O amor, ele nos transforma. Então, nós precisamos andar juntos, porque o problema, sabe, da Didi é o meu problema. Eu tenho que chegar para Didi, Didi, você está triste por quê, Didi? Adri, eu não estou passando uma situação. Eu falo, Didi, vamos orar. Eu chegar para ela e orar com ela, como já fizemos algumas vezes, né, Didi? De parar, orar por aquela situação e falar, Deus, Tu és o Deus da vida da Didi. O Senhor é o pastor da Didi. O Senhor é o pastor. Então, nós precisamos estar buscando em Deus o que a gente tem feito diante de dias difíceis, diante de circunstâncias que não estão ao nosso favor, diante de situações que a gente fala, não, eu não estou afim, cansei, não vou enfrentar mais. Diante dessas situações, o que você tem, como você tem se comportado? Você tem ido para a palavra, você tem descansado no Senhor, você tem refrigerado a sua alma, você tem sido ungido, o seu cálice tem transbordado, você tem feito isso, você tem andado, sabe, passo a passo com Deus. Esse mês de junho foi um mês assim, que foi um divisor de águas aqui na igreja. Muitas pessoas foram destravadas através dos desafios de orar em línguas, de meditar na palavra, de você estar ali, e muitas pessoas descobriram que se achava, uau, eu oro, e não ora nada. E é legal, porque a gente descobriu a tempo. Há tempo da gente voltar e começar de novo. Senhor, eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar com o Senhor todos os dias. Eu quero fazer de novo todos os dias. Então, queridos, essa é uma palavra para você nessa noite, para saber como você tem se comprometido com Deus. Qual o nível de pastor que você conhece quando você lê essa passagem? Como é o seu relacionamento com esse pastor? É um relacionamento superficial? É um relacionamento de amizade? Ou é um relacionamento de amor? Nós fomos chamados para ser transformados, porque quando nós somos transformados, nossa vida ela transforma. Porque nós somos, como diz a nossa irmã Lúcia, né? Nós somos uma carta lida todos os dias. A nossa vida é uma carta lida. Então, nós precisamos, irmãos, saber aonde nós estamos em Deus e aonde nós queremos chegar. Irmão, vamos nos colocar de pé. O Alan vai botar um louvor que fala sobre o pastor. E eu sei que quando você entra por aquelas portas, você não entra simplesmente para assistir a um culto. Você entra para participar do culto ao Senhor. Então, ele vai botar esse louvor e você vai se colocar diante de Deus, vai sondar o seu coração e vai ver, Senhor, como tem sido a minha vida de ovelha? Como tem sido, Senhor, a minha vida como ovelha? Como o Senhor tem sido para mim? Como o Senhor comece a colocar a sua vida diante de Deus. Se você ora em línguas, sabe? Você faz assim o que você quiser, mas não deixe de abrir o seu coração nessa noite e deixar que o Espírito Santo de Deus sonde para saber aonde você tem que recomeçar. Amém?